Oi, crianças! Peguem o livro Buriti de Geografia para mais uma aula hoje. Vamos trabalhar da página 118 à página 123. Capítulo 3: Atividades humanas e problemas ambientais. Problemas ambientais no campo. Nós sabemos a importância das atividades humanas. Até estudamos sobre esse conteúdo no capítulo anterior, lembram? Então, assim, imagina como seria a nossa vida sem acesso aos alimentos produzidos no campo e sem os objetos fabricados na indústria. Ia ficar bem mais difícil, né? Bem mais complicado. Agora, embora a agricultura, a pecuária e o extrativismo sejam fundamentais para a organização da sociedade, essas atividades também podem causar problemas ambientais. Então, assim, é importante perceber, crianças, que todas as atividades produzem efeitos sobre a natureza. Então, por isso, devemos nos preocupar com a dimensão dos impactos que são causados. Em alguns casos, a natureza não consegue nem se regenerar de maneira satisfatória. Então, é sobre esse assunto que nós vamos explorar um pouco mais agora, iniciando na página 118. Nós vamos ver nessas páginas as consequências do desmatamento, da degradação do solo e da poluição da água. Iremos perceber os problemas ambientais e que eles afetam a vida de todos os cidadãos. Mesmo aqueles que vivem longe de uma área degradada podem sofrer os efeitos inadequados dos recursos da natureza. Então vamos lá acompanhar a leitura para a gente entender melhor sobre o assunto que a professora estava explicando para vocês agora. As atividades humanas transformam a natureza e podem causar problemas ambientais. As atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas são importantes, pois fornecem alimento para as pessoas e diversas matérias-primas para as indústrias. No entanto, quando praticadas de forma inadequada, essas atividades podem prejudicar o ambiente. Grandes áreas de floresta são derrubadas para dar lugar às plantações e às pastagens. Isso pode provocar o desaparecimento de espécies animais e vegetais. Quando a floresta é retirada, o solo fica desprotegido e pode ser destruído, principalmente pela ação da água da chuva. Isso acontece porque quando a água da chuva escoa, leva consigo porções do solo que desprenderam, formando buracos e diminuindo a fertilidade. Na página 118, nós temos uma questão que precisa ser respondida. Cite duas consequências do desmatamento provocado pela agricultura e pela pecuária. Então, de acordo com o texto, duas consequências: o desaparecimento de espécies animais e vegetais e a destruição do solo. Então, não temos pontos de interrogação, não precisa ser a resposta completa. Então, vocês podem citar direto a resposta da questão. Então, o desaparecimento de espécies animais e vegetais e a destruição do solo. Essas são duas consequências do desmatamento provocado pela agricultura e pela pecuária. Vamos continuar o nosso conteúdo na página 119. O extrativismo mineral altera profundamente a natureza, pois muitos minerais são encontrados no interior da superfície terrestre. Para extraí-los, é necessário derrubar a floresta e destruir o solo. As atividades agrícolas e extrativistas podem poluir as águas do rio. Muitos produtos químicos utilizados nas plantações são levados pela água das chuvas até os rios, poluindo as águas e contaminando os peixes e outros organismos. Várias substâncias nocivas aos seres vivos também são lançadas nas águas dos rios nos processos de extração mineral. Então, olha só, pessoal, o quanto
que é degradada, né? O quanto que precisa ser modificada a nossa natureza quando está ocorrendo o extrativismo mineral. E outra coisa muito importante é a questão dos produtos químicos que são utilizados nas plantações. Eles também são chamados de defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Apesar de promoverem o aumento da produtividade, eles podem contaminar o solo, como nós vimos, e a água também, além de oferecer, né, pessoal, risco ao trabalhador rural que os aplica e às pessoas que consomem estes alimentos. Então, esses são os riscos, né, de estarem utilizando esses produtos químicos. Nesta página, nós temos uma outra questão. Quais problemas ambientais podem ser causados pelo extrativismo mineral? Então, vocês vão passar um traço com lápis e com a régua para estar respondendo esta questão que nós levantamos agora, e a professora vai falar um pouquinho para vocês e vocês escrevam a resposta aí, tá bom? Então, são vários problemas, né, ambientais que podem ser causados pelo extrativismo mineral. Então, deles é o desmatamento, a destruição do solo, a poluição dos rios, entre outros problemas. Esses são alguns problemas ambientais causados pelo extrativismo mineral. Então, se vocês quiserem escrever essas sugestões da professora ou colocar uma outra sugestão que o livro também nos traz, pode colocar. Então, algum deles são desmatamento, a destruição do solo e a poluição dos rios. Passa um traço e respondo aí no livro. Agora vamos falar sobre os problemas ambientais na cidade. Como nós vivemos na cidade, os problemas ambientais são mais visíveis para nós, né? Mais perceptíveis. Então, quando a gente fala e observa sobre os problemas da nossa cidade, refletindo um pouquinho, vai nos levar à poluição, que é gerada pelas indústrias, por automóveis, e que isso prejudica o ambiente. Vai nos levar ao esgoto sem tratamento, ao lixo que não é descartado de forma corretamente, ao rio poluído, onde as pessoas jogam a sujeira e acabam poluindo os nossos rios. Então, antes de começarmos a leitura no nosso livro, vamos parar um pouquinho e refletir sobre todos esses problemas que conseguimos perceber na nossa cidade e como que nós podemos fazer para diminuir um pouquinho ou contribuir, né, para que diminua todas essas questões, porque cuidar da nossa cidade é muito importante e é algo que todos nós podemos fazer, né? Cada um fazendo um pouquinho, com certeza podemos melhorar a nossa cidade. Imagina a quantidade de lixo que nós, seres humanos, cada um de nós, produzimos por dia. Como é que nós podemos estar melhorando isso? Esse é só um exemplo, né, de todas as atitudes importantes que podemos ter para diminuir um pouquinho ou minimizar todos esses problemas ambientais na nossa cidade. Vamos lá, acompanhe a leitura com a professora na página 120. No Brasil, a maior parte das pessoas vive em cidades. A concentração de pessoas, de veículos, de indústrias e de estabelecimentos comerciais pode contribuir para a poluição na cidade. As indústrias lançam fumaça, fuligem e substâncias nocivas, poluindo o ar. Os veículos também contribuem para a poluição do ar nas cidades. O esgoto é um dos principais responsáveis pela poluição da água nas cidades. Grande parte do esgoto produzido nas indústrias, nos estabelecimentos comerciais e nas moradias é despejada sem tratamento nos rios, contaminando suas águas.
Então, nesta página, nós temos uma questão para ser respondida. Então, em sua opinião, o ar do lugar onde você vive é poluído? Justifique sua resposta. Então, aqui vocês vão passar o traço com o lápis e a régua e vão escrever se você acha que sim ou acha que não. E por que você acha que ele é poluído? Você já observou em algum momento, alguma situação, nos carros, ou quem mora em andares mais altos, em prédios, né, em apartamentos, se olhar na janela, dependendo do dia, dá para perceber, sim, uma nuvem ou algo que demonstra a cidade um pouco mais poluída, ou você percebeu de que forma? Então, você justifica a sua resposta se você acha que o lugar onde você vive é poluído, sim ou não. A quantidade de lixo produzido nas cidades é outro problema ambiental. No Brasil, a maior parte do lixo é coletada e depositada em lixões a céu aberto, sem nenhum tratamento. Essa prática contamina o solo e atrai insetos e outros animais que causam doenças. Muitas vezes, o lixo é jogado no leito dos rios, poluindo suas águas. O lixo também é jogado nas ruas e nas avenidas, poluindo a cidade. Vamos ver agora os exemplos que o livro nos trouxe. As fotos mostram o lixão a céu aberto, o lixo nas calçadas e o rio poluído. Que triste, né, pessoal? Porque precisamos. Foi o que a professora estava falando com vocês na introdução dessa aula, que precisamos que todos também se conscientizem. É lógico que tem coisas que não dependem de nós, mas muita coisa nós podemos fazer e nos conscientizar e ajudar para que isso diminua, né? Cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, as coisas vão melhorando, vão todos colaborando e contribuindo. Temos uma perguntinha aqui para a gente refletir um pouquinho. No lugar onde você vive, existe algum rio? Sim ou não? A água dele é limpa ou é poluída? Se for poluída, o que você observa? Qual é a causa dessa poluição? Geralmente, a causa dessa poluição, né, pessoal, é o lixo que é jogado de uma forma inadequada, os esgotos, geralmente é o que acaba poluindo o rio. Nesta questão, não precisa responder, não precisa escrever nada no livro, é só mesmo para levantar um questionamento, para vocês pensarem um pouquinho sobre essas questões, se existem ou não, o que causa. E é bom também nesse momento fazer uma reflexão para ver no que é que você pode fazer para colaborar e ajudar a diminuir um pouquinho essas questões. Na página 122, O Mundo que Queremos, tem um texto falando sobre o desperdício de água. Então, o quanto que é importante estarmos evitando este desperdício. O texto também aponta para nós da onde que vem a maior parte de água utilizada pelas pessoas, porque é importante não poluir ou contaminar as águas dos rios, também porque é importante evitar o desperdício de água. É um recurso, né, pessoal, que está cada vez mais escasso na natureza, e se a gente não ter essa consciência de cuidar e evitar o desperdício, um dia pode acabar. Temos alguns exemplos também no texto, mostrando como é que podemos fazer para evitar esse desperdício da água. Então, leia o texto com atenção, que na página 123 tem 3 perguntinhas para vocês responderem. Tem também um vamos fazer, que seria uma atividade que nós faríamos se estivéssemos em sala de aula com os nossos amiguinhos. Porém, a situação, né, que nós estamos não nos permite, então não precisa fazer essa atividade, vamos fazer na página 123. Agora vamos lá para as 3 perguntinhas que vocês vão responder. Primeiro,
Quem se beneficia com a economia de água e por quê? Além de nós mesmos, mais alguém se beneficia com a economia da água? Quem? Essa é uma resposta pessoal, vocês vão colocar por quê também, de acordo com as informações que o texto nos deu, mas com as suas palavrinhas. Número 2. Como as pessoas podem contribuir para evitar o desperdício? Então, vocês vão observar também e responder. Lembrando, resposta completinha. E número 3, em sua opinião, água é importante? Nossa, como é importante, né, pessoal? Por que que ela é importante? Essa questão número 3 é uma resposta pessoal. Coloquem a resposta de acordo com a sua opinião. É isso aí, pessoal, por hoje. Finalizamos aqui. Um beijo e fiquem com Deus.